Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa. Bom dia a todos. Bom dia. Queria começar meu testemunho dizendo que eu estou muito feliz em estar de volta. É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. E queria dizer também que eu aprendi que a gente tem que falar de Deus, né? Não da gente mesmo. Então, eu queria testemunhar não de mim, mas o que Deus fez durante esse 1 ano e 8 meses que eu fiquei fora. Foi muita coisa que eu aprendi, mas eu coloquei alguns tópicos e eu vou falar sobre eles. A primeira coisa que eu senti bastante assim é a língua, que é uma língua diferente. É a língua inglesa. Eu sabia ler inglês, mais ou menos, sabia escrever, mas a língua é feita de escrever, ler, ouvir e falar. E nos 4 aspectos eu era deficiente. Então, quando eu cheguei lá, eu passei por assim, uma dificuldade bem grande em compreender o que as pessoas falavam e uma dificuldade bem grande em expressar aquilo que eu queria expressar ao falar, mesmo escrevendo ou mesmo falando. Isso trabalhou bastante a minha humildade, porque eu me via como um menino, uma criança de 2, 3 anos, que não sabia falar nem compreender. Mas eu via o coração dos irmãos americanos, né? Aqui no Brasil tem como se eles fossem muito arrogantes, que não ajudam, que ignoram a gente, mas muito pelo contrário, eles foram muito pacientes e longânimos comigo, tanto os alunos como os professores. Eles davam mais tempo para eu terminar meus trabalhos, eles esforçavam muito para me compreender. Então nisso eu vi também a longanimidade de Deus trabalhando comigo. Através do conhecimento da língua inglesa, eu pude ter noção diferente de como outras culturas enxergam termos de Deus. Um termo que me chamou bastante atenção, que em português é justificado. Justificado vem da palavra justo. Então, quando fala em Cristo, nós somos justificados, ou nós somos justos. Então, traz na minha ideia que eu tenho que ser justo, eu tenho que ser reto. Mas em inglês, a palavra justificado é righteous, que significa feito certo perante Deus. Não é eu que me faço certo perante Deus, mas Deus que me faz certo. Então, através da língua inglesa, eu pude aprender novos significados das mesmas palavras em português. Outra coisa também foi a abertura a novas culturas, abertura a material em inglês de pregadores, grandes pregadores. Hoje a gente tem o YouTube, que tem acesso a muita pregação. Então, abriu um vasto material para mim poder estudar, além dos livros em inglês. Então, Deus trabalhou, Deus me abençoou através de aprender uma nova língua. O afastamento da família, como enxergo, como Deus trabalhou isso. Foi a primeira vez na minha vida que eu pude estar sozinho, assim, sem amparo da família. Eu vim de Lucélia, cidade do interior. Quando eu vim para Campinas, eu morei com minha avó. Então minha avó me dava o respaldo. Depois eu casei, aí eu tinha família. Mas eu nunca vivi sozinho, sem ninguém. Então essa foi a primeira experiência para mim sozinho. Foi muito importante para mim, para poder estar crescendo individualmente,
se virando sozinho, né? Foi um período de muito crescimento. Mas também o que Deus me ensinou é que a gente precisa um do outro, a gente precisa da família. No começo eu estava até meio orgulhoso que poderia enfrentar tudo isso, né? Mas no fim Deus mostrou, né, que a gente, né, precisa da família, a gente precisa um do outro. Se a gente for ver na Bíblia, né, todos os momentos que as pessoas foram tentadas, né, Eva, mesmo Jesus Cristo, Pedro, sempre que eles foram tentados, eles estavam sozinhos. Então, se você quer fugir da tentação, não fique sozinho. Tenha sempre algum cristão, algum amigo bem por perto, principalmente família cristã. Fique perto, que você não vai ser tentado. Então, o afastamento da família também foi uma bênção que Deus deu, né? Apesar de parecer uma coisa difícil, mas Deus me abençoou através de crescimento, tanto emocional, físico e espiritual. E também foi um momento de eu poder me conhecer bastante, as minhas fraquezas, as minhas limitações. E também muito do meu orgulho, também eu pude conhecer. Deus me deu várias pessoas nessa jornada que eu pude enxergar verdadeiros espelhos de defeitos, né, que eu pude enxergar nas outras pessoas. E Deus me mostrava: você tem o mesmo defeito dessa pessoa, você precisa melhorar nisso. Outro aspecto é choque cultural. Eu fiquei bem perto de duas culturas bem diferentes. Uma é a cultura americana, né, a cultura moldada em tarefa. Para a cultura americana, o mais importante de tudo é você completar a sua tarefa, é você completar aquilo que foi designado. Então, eles são bem pontuais, são bem fiéis e exigem que todas as coisas que foram delegadas a você sejam terminadas com fidelidade. Analisando o porquê disso, eu acredito que é pelo clima. Lá, se você não terminar as coisas no verão, se você não acumular comida, se você não acumular combustível, se você não acumular dinheiro no verão, chega o inverno, você não consegue fazer mais nada. Você vai morrer congelado e com fome no inverno. Então, as coisas precisam ser feitas. Então, dentro daquela cultura, as coisas precisam ser feitas e cada um precisa cuidar de si mesmo. Porque se você não cuidar de si mesmo e cuidar dos outros, você vai ser prejudicado. Então, é uma cultura individualista, mas é porque eu acredito que o clima moldou eles daquela forma. Em contraste, eu confio muito na cultura indiana. A cultura indiana é totalmente ao contrário. Eles são totalmente dependentes um do outro. Então, eles têm que participar, têm que estar junto de outras pessoas. Eu fiz a amizade com um indiano, ele era mais velho também, como eu, e por ele não ter acesso a pessoas de diferente idade que tinha lá, né, ele sempre buscava a minha companhia ou minha ajuda, e como eu sou muito individualista, né, eu até no começo ficava assim, um pouco cara chato, né? Através dele eu aprendi também que a gente precisa um do outro, a gente precisa. E uma coisa bonita dos indianos é que eles nunca vão sozinhos. Então, quando eu terminei o IAI, esse amigo indiano tinha ganhado um carro do tio dele, que ficava acho que umas 7 horas de viagem, e ele tinha que viajar sozinho, né, para lá. Aí ele veio falar comigo: então, tem que levar o carro lá com o tio, sozinho.
Aí eu olhei assim, eu estava assim, a passagem. Aí eu falei, tá bom, eu desço com você até lá, eu vou com você até lá. Depois eu pego e vou até Miami, porque de lá eu estou vendo as passagens mais baratas para voltar. Tá bom, então a gente vai. E é impressionante, assim, nessa cidade a gente devolveu o carro, como o tio dele tratou a gente bem, assim, como filhos mesmo. E esse tio, ele pegou, iria levar a gente para pegar um outro carro para descer para Miami, só que ele ia voltar sozinho. Só que ele ligou para outra pessoa, outro indiano, e ele chamou mais um e a gente foi em 4. E quando a gente separasse, ele voltasse em 2, né? Sempre eles andam em 2. E aí eu lembrei, né? Que eu estava sozinho, né? E ia sofrer tentação. Então, eles se ajudam muito. Eles nunca andam sozinhos. E ele poderia ter voado de Mississippi para a Índia, mas ele quis ir comigo até Miami e ficar comigo até Miami. Então ele não deixou eu sozinho. Então, acho, assim, foi 2 extremos, né? O total individualismo do americano e a total dependência, né? Eu acho que isso é importante na vida cristã também. A gente precisa desenvolver o nosso lado com Deus individualmente, mas também a gente depende coletivamente. Outra choque que eu tive foi a diferença de idade. Fiz 44 anos semana passada. Eu era o mais velho da turma. A média da turma era 21 a 22. Uma das coisas que eu, assim, fiquei bastante, que marcou bastante dessa diferença, é que todo mundo me chamava de Mr. Flávio. Era meio assim, até ficava meio chateado. Nossa, Mr. Flávio. Mas, analisando, era a forma deles me respeitar por eu ser mais velho. E foi uma grande lição para o meio dos jovens, o grande respeito que eles têm pelos mais velhos na cultura americana. Né? Chamar sempre de mister, sempre de mister, e sempre me respeitar. Tanto eles me respeitavam que o meu inglês ficou tudo torto, porque ninguém me corrigia. Eu podia falar errado, eles olhavam assim e compreendiam, então meu inglês ficou tudo torto. Mas ontem, né, aqui eu chamou atenção, né, que ele falou assim, eu não sou mais a caçula dos obreiros, né, agora é o Flávio. Né? Então agora do mais velho daquele grupo, agora eu sou o mais novo. Então assim, eu tenho que respeitar os mais velhos da mesma forma que eles me respeitavam. Ambiente, né? O outro choque que eu levei lá. Lá é tudo ao contrário, por incrível que pareça, é tudo ao contrário aqui. O sol, ele movimenta lá da direita para a esquerda. Não, da esquerda para a direita. Aqui, ele movimenta da direita para a esquerda. Eu demorei 1 ano para entender isso lá. Ficava totalmente perdido. Para mim, o norte era sul, o sul era norte. Lá, quando aqui é verão, lá é inverno. Quando lá é primavera, aqui é outono. Quando aqui é outono, lá é primavera. E quando aqui é verão, lá é inverno. É tudo ao contrário. Então, na minha vida, eu perdi 2 verões. Que eu fui em setembro, eu caí lá no começo de outono. E quando eu voltei em maio, que lá era começo do verão, e aqui eu caí no inverno. Então eu vou ficar com 2 invernos a mais na minha vida. E 2 verões a mais nessa condição. Mas uma coisa assim é que o ambiente lá é muito bom.
Estados Unidos a umidade é muito baixa. Então a qualidade de vida lá é muito boa. Outra coisa que marcou bastante é o conhecimento da igreja. Lá a gente estudou bastante sobre a igreja e para mim, assim, Deus abriu bastante o que é a igreja. Não é mais só a igreja evangélica Osana, mas a igreja de Cristo. E onde está testemunhando nos obreiros, né, que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Salmo 110, 1. E Ele reina sobre todo o universo. E o inimigo está a rondar os cristãos e ele está rosnando, gritando bem alto. Mas é realmente desespero. Porque ele sabe que ele já perdeu a batalha e ele quer tragar todos aqueles que estão lutando, porque ele sabe que ele está derrotado. Se você vê a mídia sempre traz mensagem negativa sobre o cristianismo. Sempre traz mensagens falando que o muçulmano, a religião muçulmana talvez está crescendo, que Estados Unidos agora está perseguindo cristãos. Então, se você só vê mensagem negativa sobre o cristianismo, mas na verdade Cristo está reinando sobre esse mundo. Ele está fazendo o seu reino expandir mais e mais. Eu vi lá o trabalho que o Espírito Santo tem feito no mundo. Eu vi esse movimento de avivamento dentro da Índia, bem forte, desse grupo que meu amigo pertence. Eu vi movimento dentro da Mongólia. Eu vi missionários que foram dentro da Coreia do Norte, missionários que trabalham dentro do mundo do islamismo. Eu vi grupos tão tradicionais como menonitas que sendo reavivados. Eu vi pessoas do Peru, pessoas de Honduras, pessoas da África. Então você vê o trabalho do Espírito Santo tocando as pessoas de forma bem real. Não é como o islamismo, que é uma fé por opressão, mas a fé cristã é uma fé que cresce por amor. Eu vi e provei do amor de todos os irmãos de todas as nações, mesmo com diferentes culturas, eles têm o mesmo Deus, eles têm o mesmo Cristo. E a igreja de Cristo está crescendo mais e mais. A igreja de Cristo passou esses 2000 anos sobre perseguição, sobre forte ataque do inimigo, mas a igreja de Cristo tem crescido mais e mais, de forma real, não de forma opressiva, mas de forma real e verdadeira. Conhecimento de Deus. Uma das coisas que eu pude provar de Deus é a fidelidade. Uma das coisas que eu posso testemunhar é que a minha saúde, quando eu fui para lá, não era aquelas coisas. Eu fisicamente estava bem fraco. Eu penei bastante nas atividades físicas no começo. E uma das preocupações era que quando eu saí tão correndo que eu não deu tempo de fazer aquele seguro de saúde. E por eu estar lá, não podia fazer mais, eu tinha que ter feito aqui no Brasil. Aí a Ruth ficou brava comigo, né? Como você foi para ir sem seguro de saúde? Aí eu falei para ela: você não tem fé? Deus vai me proteger. E Deus foi fiel, Ele me protegeu. Eu sempre tinha torção no tornozelo, mas assim, sempre inchava, é um problema de ácido úrico que eu tenho. Mas pela alimentação de lá, não ocorreu nenhuma vez. Mesmo jogando vôlei todo dia, tendo que pular bastante, se expor, né, talvez algum ferimento, mas nem um dia eu deixei de jogar vôlei por estar machucado. Nem um dia.
Nem um dia eu peguei gripe. Nem um dia eu fiquei doente, dizer assim. Aí voltando para o Brasil, primeira semana eu peguei resfriado. E por ter comido muita carne no primeiro dia, uma parte do meu tornozelo inchou. Então eu vi que realmente Deus foi fiel todo esse tempo. Outra coisa que mudou bastante, que Deus me mostrou, é que eu não vivia como filho de Deus. Eu era talvez diácono de Deus, era talvez pessoa que trabalhava para Deus. Era sempre alguém que desempenhava alguma função para ter algum crédito de Deus. Mesmo sabendo que a salvação é de graça, a salvação é pelo sacrifício de Jesus, que a gente não é merecedor de nada, mas meu coração sempre eu queria trabalhar e provar que eu era alguma coisa perante Deus. Mas se você vê a parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, os 2 ele declara: você é meu filho. Então, Deus declarou isso para cada um de nós, que a gente é filho de Deus. Isso que importa, isso que é importante. Não é o que a gente vai fazer, não é aquilo que a gente deixa de fazer, não é aquilo que a gente fez de errado, mas é a declaração de Deus, a palavra de Deus que fala: você é meu filho. E é tão importante a palavra de Deus, porque ela é tão forte, tão poderosa, né? Os mares e os ventos obedecem à palavra de Deus. E Deus fala: você é meu filho. Basta a gente acreditar nisso. E isso que mudou na minha vida de fé. Eu tenho certeza que agora eu sou filho de Deus. Eu tenho que agir como filho de Deus, não porque eu mereço, não porque eu posso desempenhar esse papel, mas porque Ele declarou que eu sou filho de Deus. Assim como cada um de vocês eu declaro: vocês são filhos de Deus. E outra coisa é a bondade de Deus que eu pude provar. Num dos aconselhamentos, o pastor Lenin falou para mim que a nossa cultura